No livro O Discípulo Radical, de John Stott, escrito no ano de 2009, 2 anos antes de sua morte. John Stott escreveu esse livro despedindo-se do seu ministério ativo e deixar para gerações vindouras o seu legado sobre os seus conceitos e pensamentos sobre como deve ser um discípulo cristão, chamado neste livro Discípulo Radical. Capítulo 6, Equilíbrio. O antigo duque de Windsor, que por um curto período de tempo foi o rei Eduardo VIII, morreu em Paris em maio de 1972. Naquela noite, um interessante documentário foi apresentado na televisão britânica e incluía partes extraídas de filmes que mostravam Eduardo VIII sendo questionado a respeito de sua educação, seu breve reinado e sua abdicação. Lembrando-se do seu passado, ele disse: "Meu pai, o rei George V, foi um rígido disciplinador. Quando eu fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo: meu querido menino, você deve sempre se lembrar de quem você é." Se ele apenas se lembrasse de quem era, um príncipe real destinado ao trono, não se comportaria de forma inadequada. A pergunta é: quem somos nós? E não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais variado e equilibrado do que significa ser um discípulo do que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 17, que nós vamos ler. "Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra, angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem.
porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Em uma série de metáforas variadas, o apóstolo ilustra quem somos nós. Cada uma delas carrega consigo uma obrigação correspondente. Juntas, elas podem ser chamadas cristianismo, de acordo com Pedro. Bebês. Pedro compara seus leitores a bebês recém-nascidos, porque eles nasceram de novo. 1 Pedro 1, 23. Mas o que é o novo nascimento? Dizer que é o que acontece quando somos batizados como membros da igreja é um erro. De fato, o batismo é o sacramento do novo nascimento, isto é, ele é uma dramatização externa e visível do novo nascimento. Porém, não devemos confundir o símbolo com a realidade, ou a placa com o que é representado. O novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo na nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida, e nos faz uma nova criatura. Além do mais, como Jesus afirmou em sua conversa com Nicodemos, ele é indispensável. Importa-vos nascer de novo. João 3,7, disse ele. O problema é que não emergimos do novo nascimento com o entendimento e o caráter de um cristão maduro, nem com asas angelicais totalmente desenvolvidas, mas, em vez disso, como crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer. É por isso que o Novo Testamento fala da necessidade de crescer em conhecimento, santidade, fé, amor e esperança. Assim, Pedro escreve que seus leitores devem crescer em sua salvação. Versículo 2. Isso quer dizer que eles devem se desfazer de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Versículo 1. Pois, deduz ele, essas coisas são infantis. Então devemos deixá-las e crescer na semelhança com Cristo. Porém, como devemos crescer? Tendo em mente a figura de um bebê recém-nascido. Observamos, no versículo 2, a referência de Pedro ao genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Em outras palavras, assim como, para uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta, a alimentação diária e disciplinada é a principal condição para o crescimento espiritual. Então, que leite devemos consumir para crescer em maturidade cristã? De acordo com a Bíblia, Almeida revisada e atualizada, é o genuíno leite espiritual. O adjetivo grego é lógicos. Essa palavra pode ter o significado literal de metafísico, oposto ao leite da vaca, ou racional, que quer dizer alimento para a mente e para o corpo, ou a palavra de Deus. Como em 1 Pedro 1, 23. A palavra de Deus verdadeiramente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual quanto o leite materno o é para o crescimento do bebê.
Desejo ardentemente, incentiva Pedro, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2,3. O teólogo Edward Gordon Sherwin, em seu comentário, sugere que Pedro tem em mente o entusiasmo de uma criança amamentada. Pedro parece dizer: vocês já provaram? Agora saciem-se. Na vida cristã, a disciplina diária é uma profunda necessidade. William Temple, arcebispo de Canterbury, durante a Segunda Guerra Mundial, disse para uma multidão de jovens: a lealdade dos jovens cristãos deve ser primeira e principalmente ao próprio Cristo. Nada pode tomar o lugar do tempo diário de comunhão íntima com o Senhor. De alguma forma, encontre tempo para isso e assegure-se de que é uma experiência verdadeira. Pedras. A segunda metáfora que Pedro apresenta é a de pedras vivas. 1 Pedro 2, 4 a 8. Ele sai do mundo da biologia, nascimento e crescimento, e vai para o mundo da arquitetura, pedras e construções. Estivemos na enfermaria de uma maternidade observando um recém-nascido ter sede de leite. Agora vamos observar um prédio em construção. Ele é feito de pedras e não temos dificuldade de reconhecer que é uma igreja. Não o tipo de prédio ao qual damos o nome de igreja hoje, mas a igreja do Deus vivente, o povo de Deus. Como as pedras na construção são pessoas. Pedro a chama de pedras que vivem. É importante nos alegrarmos ao perceber que Deus está construindo a sua igreja ao redor do mundo. Pode ser que algumas religiões antigas e modernas vivenciem um renascimento. Pode ser que o secularismo invada a igreja do Ocidente. E pode ser que grupos e governos hostis persigam a igreja e ela seja forçada a se esconder. No entanto, a igreja continua crescendo. Na verdade, nada pode destruir a igreja de Deus. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Isto é, a igreja tem um destino eterno. Ela é indestrutível. O prédio cresce pedra por pedra, até que um dia a cumieira é colocada no lugar e a construção está completa. Como então nos unimos à igreja? Ingressamos na expressão visível, externa da igreja pelo batismo. Mas como nos tornamos parte do povo de Deus? Observe 1 Pedro 2,4. Chegando-vos a Ele, para a pedra que vive, isto é, Jesus Cristo, rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus, e sendo edificado como casa espiritual. Nos versículos 6 a 8, Pedro reúne uma série de textos do Antigo Testamento, de Jeremias e dos Salmos, sobre pedras e rochas. Significativamente, ele as aplica a Cristo, não a si próprio, pois Pedro não é a rocha na qual edificamos nossa vida. Cristo é a pedra viva, rejeitado por Israel, mas escolhido por Deus e precioso para ele. A implicação disso é que certamente somos membros uns dos outros. Se os bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada às outras
e assim se torna parte da construção. Nenhuma delas fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas dele. Refletindo sobre isto, apliquemos o ensino de Pedro a nós mesmos. O que Jesus significa para nós? Ele é uma pedra de tropeço na qual esfolamos a canela e caímos? Ou é a pedra fundamental sobre a qual estamos construindo a vida? Alguns anos atrás tive a oportunidade de me encontrar e conversar com Robert Moller, professor emérito da psiquiatria da Universidade de Illinois, e na época alguém muito conhecido. Ele não era cristão e me disse ter tido uma briga com a igreja. Segundo Moller, a igreja havia falhado com ele em sua juventude e continuava falhando com seus pacientes. E acrescentou: a igreja nunca aprendeu o segredo de comunidade. Essa é uma das críticas mais condenatórias à igreja que já ouvi, pois a igreja é comunidade, pedras vivas no prédio de Deus. Precisamos resgatar a visão comunitária da igreja, das pedras que vivem no prédio de Deus. Além do mais, é preciso uma argamassa de melhor qualidade. No próximo vídeo, continuaremos o capítulo Equilíbrio do livro O Discípulo Radical de John Stott. Até o próximo.